Fala, CrossFitters, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Skillcast. Eu, Leonardo Túmel. E eu, Rodrigo Rocha. Hoje temos a nutricionista Mari Ellen. Mari, é um prazer. Prazer é meu. Hoje nós vamos para o 15º episódio. Já alguns, né? Eu já conheço a Mari já faz uns 8 anos. Isso aí. E a Mari vai contar um pouquinho da história dela, da parte da nutrição. A Mari também já classificou pro TCB, então a Mari tem bastante história dentro do CrossFit. E Mari, começa contando um pouquinho da sua vida na nutrição, como você conheceu o CrossFit, que eu sei que você é apaixonada nesse esporte tanto quanto nós. Né? Já faz um tempinho, né? Fala mais perto. Vamos lá. Pode puxar ele se quiser também, tá? Pode? Pode. Aí tá ele ótimo. vem. Ficou bom? Ficou. Eu acho que sim. Então, eu acho que como aconteceu com a maioria das pessoas, né? Eu era sedentária, totalmente sedentária. Tava lá procurando alguma atividade pra fazer em casa. O que eu faço? Academia não. Corrida até então eu também não me identificava. Aí, de repente, passo ali no box, vejo uma galera correndo. Falei, uai... Fazendo uns exercícios, bola. Eu falei, acho que talvez isso me agrade. Algo mais dinâmico. Isso, exatamente. E aí comecei a treinar. 2015. 2017. Não. Não. Calma. 2000 e... Isso faz muito 16 tempo. eu abri a... Eu tenho 14... Tenho 12 anos de CrossFit. eu tenho 10. Foi quando, abriu o primeiro box de CrossFit em Ribeirão Preto. Então, 12 anos... É isso. 2012. É isso mesmo. 2012. Eu ia falar isso, mas eu achei que 2012. Porque você começou a trabalhar lá com a gente em 2016. Você já Eu já fazia tinha. Tudo? Você já treinava É. certinho, bonitinho? É isso, 2012. O Léo já entregou a minha idade. Não. E aí eu comecei a treinar. E assim, depois de 3 meses eu tava já apaixonada. Naquela época, acho que a gente tinha uma Era diferente. essência, né? Era A gente diferente. já falou sobre isso já aqui em outros episódios. Era muito diferente do que era e do que é hoje, Não sei né? se é diferente, Exatamente. porque tá vindo uns novos com Não. esse... Não, a paixão Esse que a gente amor, tinha, não. a essência do boxe, a construção. Hoje virou muito mais um negócio. Antes não era um Exato. negócio. Antes, o aluno dentro do box, ele fazia parte da comunidade. Aham. Ele se importava Sim. em manter o box arrumado, ele se importava em manter o box limpo. Ele, quando chegava aluno novo, ele era o primeiro a ir lá e falar, pô, bem-vindo, você vai gostar do treino, tal. Exatamente. Era muito diferente de hoje. Hoje é um negócio. Hoje o cara paga, ele treina, tem que estar limpo, tem que estar arrumado. Tudo bem, é um negócio. Mas se perdeu um pouco dessa essência que a gente tinha Eu no acho que eu CrossFit. não vivi essa essência que vocês estão falando, não. Não, a gente viveu. A gente começou ali do zero. Eu acho que o CrossFit tinha menos de 3 meses aqui em Ribeirão Preto quando eu comecei. Então eu peguei bem o início ali, né? E aí eu já estava apaixonada, enlouquecida, querendo abandonar minha carreira, que até então eu era publicitária, formada em publicidade, fiz pós em marketing, trabalhava com isso já fazia um tempo, não vou falar, senão eu vou entregar a minha idade de vez. Não, eu tô brincando, já fazia acho que quase 8 anos que eu trabalhava com publicidade. Trabalhava em Não empresa. sabia. Isso. Empresa isso. mesmo. Não sabia. Legal. Eu trabalhava assim, eu já estava num nível de atendimento dentro da agência alto, com salário legal, e aí eu abandonei tudo, fui pro CrossFit, fui pra nutrição, estudar nutrição, Não, porque eu já estava apaixonada. Falando dessa essência toda, acho que muita gente já, na época, abandonava a profissão porque ficava apaixonada no Exatamente. Cara, CrossFit. eu tenho aluno meu, Ou fazia educa, ou que- no... médico, eu tenho aluno meu, médico, que fazia o level 1, tem level 1, fez level 1. Sim, Era diferente. exatamente. E aí eu abandonei tudo, todo mundo ficou enlouquecido na época, né? Tipo, como assim? Você já tem um salário estável, tá mais velha. Eu falei, não, eu quero. Aí comecei a estudar nutrição, acho que com 6 meses de CrossFit, e comecei a treinar pra competir. E eu trabalhava dentro do box, né? No primeiro momento eu trabalhei... Na recepção. E aí trabalhei com você um Aham. tempo. E pra poder estar ali dentro do box, né? Não era... E por que você optou pela nutrição e não educação física? Você já tinha uma paixão pela nutrição? Eu quase, na hora de decidir, na hora de pensar na faculdade que eu ia fazer, eu tava entre nutrição Aham. e publicidade. E aí a minha mãe começou assim, não, nutrição é sua cara, você já tem uma pegada, você cozinha bem, você come bem. Aí eu assim, ixi, esse negócio de mãe querer que eu faça nutrição, não, vou ser do contra, né? E aí, mas eu acredito que foi na hora certa. Sempre assim. se alimentou bem?
Não. Não, mas naquele momento eu já tinha uma consciência diferente. Pra minha família, que sempre foi uma família que comeu muito mal, né, uma família ali de sobrepeso, obesidade, eu era um patinho ali diferente, né? A Mari já começou a treinar, já tá um pouquinho mais preocupada. Pra minha família, eu tinha uma visão diferente. Hoje eu vejo que eu não comia bem, mas já era diferente do que a minha família fazia. E aí, eu quis ser do contra, literalmente. Não sabia nem por que eu tava fazendo publicidade, mas eu acho que era porque eu pensava assim, legal, alguma coisa eu vou tirar disso, né? Sim. Eu vou aprender, cultura, enfim. E aí veio dessa paixão que eu já tinha pela nutrição, mas eu acho que o grande diferencial por eu pensar em nutrição foi que eu comecei a fazer um acompanhamento na época e eu falei assim, caramba, uau, que isso, sabe? Muito diferente, assim, eu senti já de cara, minha vida melhorou em todos os sentidos, qualidade de sono, performance nos treinos, eu comecei a ficar mais disposta, pele, corpo, eu falei, o que tá acontecendo? Eu não sabia que isso existia, né? Até então, nutrição, a gente tinha uma visão diferente, não tinha essa propagação da nutrição esportiva, né? A nutrição você começou quando? Eu fiz faz 6, tô indo pro 7º ano. Então eu formei, aí foi 2017, né? Acho que foi isso. Você formou em 2017? Já foi uma época que eu acho que a alimentação 2017 começou a dar uma engrenada, né? Começou a crescer. Hoje nutrição esportiva, né? Isso, Exato. Até então era tipo assim, a nutrição quem faz é pra cozinha. Não tinha essa questão da nutrição esportiva. E aí isso me chamou a atenção. A diferença que fez na minha vida. E aí por eu já ter pensado em fazer nutrição, e eu tenho uma dificuldade com ambiente, música alta, isso desde nova, né? Muitas pessoas, aquilo de certa forma me incomodava. Então eu não me imaginava dentro de um box dando aula, me imaginava dentro de um consultório, curso ou palestra, achei que tinha mais relação com quem eu era do que um box, pela questão da música. Você lembra disso, né? Lembro. Da música, de eu sempre te falar, eu saía... Isso sempre mexeu sobrecarregava comigo. muito. Exatamente. Nossa, mas ficava no box era o dia inteiro também. Era o com dia músicas, inteiro. né? E Já tipo, rock pesado. A gente falou do Melvin. Ela treinava ouvindo Maiara e Maraísa. É verdade. Era o mais leve. Que eu dava conta. E você falou que em 2017, 2018, que a nutrição cresceu bem. Tem até uma matéria que eu vi um tempo atrás. De 2018 a 2021, o McDonald's teve uma queda gigantesca por questão que o mundo começou a se importar um pouquinho mais. Começou a se importar mais com a alimentação. Então acho que tá bem alta a nutrição também. Exatamente. E aí foi isso. Aí eu comecei a treinar para competir. Foram 5 anos até eu classificar para o Elite do TCB. E depois mais 1 ano quando a gente foi vice-campeão, né? Ali o time. Você foi de time também? Fui. Pela Ribeirão? Pela Ribeirão. A gente fez... Foi seguido, né? 2018 eu fui Elite. 2019 a gente classificou para os regionais. Eu fiquei no banco. É verdade. Você lembra que eu fiquei no banco? Sim. E foi bom, porque aquilo me motivou de mostrar... Vocês estavam competindo? 2019? Eu acho que tava. Foi o último ano que teve regionais. Foi 2018. Então foi no 2018. Rio de Janeiro. Então foi em 2017 que eu fui pro TCB, então. A gente ficou em quarto esse ano. No último ano ficou em quarto. Eu lembro até de vídeo que tava CrossFit Beirão e CrossFit Manhã. Exatamente. A gente foi e eu fiquei no banco, mas foi bom. Eu falo que algumas coisas acontecem na nossa vida que a gente não entende o porquê. Ali a gente fica chateado, mas me motivou muito. Na realidade, foi certinho. Em 2018 eu fiquei no banco dos regionais, aí eu fui pro TCB Elite. Porque daí aquilo me instigou, sabe? Eu falei, não. Treina mais. Eu vou mostrar que eu tô bem. Aí eu fui, classifiquei. E aí no ano seguinte a gente foi em time. O time tava forte. Tinha os meninos, né? O Belém. E a gente tinha muito entrosamento. A gente competia junto há muitos anos. A Ribeirão vem de um histórico de times muito forte, né? E a gente falou, não, vamos formar um time. E aí aquele ano a gente foi vice-campeão. Foi bom. Do TCB. Do TCB. TCB em 2019. Legal. E hoje a maioria dos seus pacientes é do CrossFit ou se atende geral? Então, isso é muito legal. Sim, a maioria dos meus pacientes são crossfiteiros, né? Na realidade, assim,
eu acho que emagrecimento é o que eu tenho, é o que a gente tem de atendimento ali em consultório demais. Mas eu tenho ali equiparado com o CrossFit. Performance. Exatamente. Eu acho que... E agora tá crescendo muito endurance, né? Tá voltando, na realidade. Isso. Triatleta. Eu acho que duas coisas que tá voltando bastante forte é a musculação, né? Exatamente. E aí o esporte de endurance, né? No caso, corrida de 5, 10 km, maratona e o próprio triatlon ou ciclismo também cresceu bastante, Exatamente. né? Mas isso a gente analisa, é um crescimento de atividade geral, né? Tipo assim, são pessoas que continuam praticando. Tem os dois, né? Os dois lados. Tem as pessoas que praticam, por exemplo, musculação e estão fazendo um ciclismo, ou o próprio crossfiteiros que estão migrando também, fazendo, né? Outras atividades. E pessoas novas que estão agora começando a se descobrir, né? Em outros esportes, né? A Mari até mandou mensagem esses dias, porque você tá fazendo o correndo, corrida, né? exatamente. E aí ela chamou pra fazer um fortalecimento lá na Burn, que a gente tá também com a parte de musculação, justamente porque a galera... Foi o que a gente falou, acho que você ficar hoje só parado, não parado, né? Mas o crossfiteiro, tudo acho que tá abrindo mais os esportes. Muita gente correndo, foi o que você falou. Tem muito aluno que tá adorando correr. Musculação também tá sempre fazendo fortalecimento. Porque na verdade, assim, se você for pegar a pirâmide do CrossFit, é isso, né? Pra que nós fazemos tanto... Por que a gente treina tanto? Pra que o nosso condicionamento físico é tão apurado? Pra você para você conseguir realizar outros esportes, né? Então a gente vê hoje, né, o CrossFit Games, né, que pra gente é uma coisa que não é acessível, mas o CrossFit Games, os caras nadam, os caras pedalam, caiaque, corrida de montanha. Muito então acessório, assim, né? Então assim, eles estão preparados para fazer esportes, né? E aí no dia a dia do treino, né, a gente tem que aliar isso daí, né? Tem que melhorar essa dinâmica, né? Perfeito. E a gente que, como profissional, eu sempre tento acompanhar, porque como eu vim do CrossFit de muitos anos, eu tinha uma bagagem muito legal. Eu iniciei o trabalho já sabendo, né, tudo que eu tinha que fazer, o que acontecia. E aí, quando você sente que essa demanda nova tá surgindo, que foi o que eu te falei, o treinamento híbrido lá fora já tá forte há muito tempo, né? Que é o que o CrossFit faz há algum tempo, mas mesclando outros esportes. E o endurance. Aí eu falei, não, vamos lá, vamos começar a treinar, que agora eu preciso também entender um pouco mais da vivência. Eu não acredito muito nisso e da teoria. Eu gosto de vivenciar o que está acontecendo para eu poder trazer uma bagagem para os meus atletas de vivência mesmo, né? Tipo, skin the game, conhecimento, sabe? Conhecimento prático. O paciente vai ter muito pele. mais confiança em você aplicando. Sim. É justamente um dos pontos que eu sempre falei de eu vender a gestão, etc e tal. Você que passou eu vejo, por tudo, não, né? Eu vejo muita gente que vende, não só na minha área, mas qualquer outra área, ele só vende, mas nunca vivenciou, ou vivenciou há 10 anos atrás, o mercado muda todo totalmente. ano, e a pessoa simplesmente está numa teoria que ela tem há 10 anos atrás. Então você também mostrando o que você faz, você entendendo, seu paciente vai ter muito mais confiança em você. E a gente mesmo, né? Como que você aplica uma coisa se você não vivenciou aquilo? Eu falo até de suplemento. Tudo que eu prescrevo para os meus atletas, tudo, absolutamente tudo, eu já usei em algum momento. Então, eu já vivenciei, eu já coloquei em prática. Você vai consumir X de carboidrato numa prova de endurance. Coloca aquilo na prática para você ver se o seu sistema gastrointestinal vai absorver. Não é assim. Calma, você precisa de um treinamento. Então, a gente precisa vivenciar aquilo, senão você não consegue realmente imprimir o que você... Só a teoria, né? A teoria é muito linda. No papel muito bonito. E fazendo uma junção disso daí, né? Eu assisti um vídeo agora do Froning, agora essa semana, um videozinho de 29 minutos, que ele fez uma prova, acho que lá no Colorado, se eu não me engano, de 100 milhas de bike. Dá 160 quilômetros, mas é de mountain bike, né? Tinha até algumas partes que ele tinha que empurrar a bicicleta. Todo mundo empurrava porque era muita ladeira e tal. E ele fez em 8 horas e 30 minutos. Então, ou seja... E aí, nessas 8 horas, é bacana porque é o que a gente falou, né? Do cara, ele é crossfiteiro e o cara conseguir fazer uma prova dessa. Com certeza ele deve ter pedalado, óbvio também, né? Não chegou lá no dia só, mas ele fez a prova. E aí mostrava bastante essa parte, né? Porque como é uma atividade de endurance muito alta, o que conta muito é a suplementação
prova, né? Perfeito. E aí mostrava, então foi um videozinho de começo, meio e fim, né? E aí no meio do vídeo ele tinha lá a preparação dele, então ele anotava os packzinhos todos fechados, esse packzinho é que é do quilômetro tal, porque ia ter as pessoas que iam estar esperando ele em cada quilômetro que ele parasse pra trocar. Então ele vinha com a bike, era até o Matt Chan, você conhece o Matt Chan? Matt Chan é um atleta games, né? Já também, hoje ele nem compete muito, mas ele já fazia bastante essas provas de mountain bike. E ele ficou de staff dele. Então ele chegava com a bike, os caras chamavam, ele parava a bike, tirava a pochete, tirava tudo que tinha lá que ele já tinha consumido. Os caras colocavam um pack novo pra ele, aí ele já tomava ali o negócio, colocava umas cápsulas e tal, e bike de novo e blau. Então mostra muito, né? Que quando você trabalha um esporte é totalmente diferente do outro, né? No CrossFit a gente não tá acostumado a fazer uma suplementação intra, né? Assim, pode acontecer, né? Eu não sou nutri, mas não é o costume, né? Você entra ali no odd de 10, 15, 20 minutos, muitas vezes nem água você bebe, né? Numa maratona da vida. Exatamente. Aí numa maratona, você vai fazer uma maratona, aí você já tem que suplementar, né? Deve ser suplemento. É gel, tudo carbogel. Sim. Não, ela até vai falar. Até comida a gente coloca, né? Mas tudo depende da adaptação do atleta. Tem atleta que consegue se adaptar bem. Hoje, a alta performance, os atletas costumam ficar só no gelzinho, no líquido, mas já teve uma época de consumir alguns alimentos, tipo batata, e aí eles começaram a tirar porque perceberam que essa absorção para performance era melhor ficar no gelzinho. Isso. Depende também do tipo de endurance, tá? Sim. Tem endurance que a gente precisa... Hoje? É o quê? O top? Os top. Já tá quase pra debaixo de 2 horas. 2 e 2, não é? O cara que morreu agora era o que ia bater o recorde. Morreu do quê? Acidente de carro. Puta 24 anos, ele é o treinador. Nossa. Ele era o que ia bater, ele já era, acho que o tempo, se eu não me engano, o tempo dele era o menor, enfim, não tô por dentro 100%, mas ele era o que tava cotado pra bater abaixo de 2 horas. Mas uma pessoa normal ali faz a maratona em 4 horas. Sim. O do Frone teve 8 horas de... Ele foi 8 horas de bike. Tem algumas provas que são Frone, longas, que eles correm durante dias. Tipo, prova no deserto. Então, aí tem uma suplementação diferenciada. O Frone, você vê que o cara é esportista, né? E esportista. Ele quer o tempo todo fazendo atividade física. Ele é bom. Quer fazer Tipo, uma você coisa vê diferente. o Fraser abandonou, tá na casinha dele, com o filho de boa. O Frone tá com 3 já, eu acho. 3 crianças e treina o dia inteiro. Mas ele não para, ele não para. velho. É a parada dele. E aí, Exatamente. puxando pra esse lado, né, que a gente tá falando da nutrição, falando de atleta, esporte e tal. A nutrição, ela hoje, né, assim, é muito individual, né? Perfeito. É um negócio muito individualizado, né? Perfeito. Essa sua pergunta é muito pertinente, Rocha, porque tem um livro bem recente do Peter Attia, o Outlive, não sei se vocês já ouviram falar desse livro, mas assim, é bem legal. E ele fala um pouco sobre nutrição, pensando assim, antes da performance. Ele fala assim, ele tem um trecho do livro que ele fala assim, ele cita o Richard, né? Richard Feynman, que a gente sabe mais sobre moléculas subatômicas do que sobre nutrição. Porque na nutrição é tudo muito... Muita variabilidade. Exatamente. Estudo epidemiológico, você tem correlação, mas a causa daquilo é muito difícil você identificar. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você vai fazer um recordatório alimentar com o paciente. O que você comeu semana passada? Ninguém lembra. Você imagina fazer um estudo desse com 1.000, 2.000 pessoas, a chance disso dar certo é muito pequena. baixa. Então, e aí, carregando isso, pensando em performance, a gente vai individualizar ainda mais, né? Porque você vem todo esse histórico do que a gente já tem, de pouco que a gente sabe sobre nutrição. Algumas pessoas lidam melhor com algum macronutriente ou outro. E aí, na performance, é muito mais individualizado. Então, assim, hoje, não tem como você trabalhar com um atleta pensando num quadradinho ali, num esqueletinho que alguém formou, que aquilo é definido, não. Cada atleta que eu trabalho é diferente. Cada paciente que eu trabalho é diferente. Meu maior desafio no consultório é que eu não consigo transformar minhas prescrições em esqueletos, assim, que é o que geralmente a maioria dos profissionais fazem porque precisa, né? Escala. Pela demanda. Exatamente. Você faz ali um esqueleto e aí você vai individualizando de acordo com a pessoa. Eu não consigo fazer isso. Porque eu não consigo aplicar uma dieta que eu fiz para algum paciente para outro, porque eu acho que tem muita diferença de uma pessoa para outra, né? Então eu começo tudo do zero. E puxando por esse lado também, né? Você tem também a nutrição também, ela passa muito pelo lance da adaptação e pela achar o caminho, né? Porque eu já tive vários atletas também e é muito normal você iniciar uma dieta para perda de peso e
Quando a pessoa volta na primeira consulta, às vezes ela ganhou peso. Porque não é porque tá errado, é porque tem algum alimento ali que tá dando alguma disfunção e aí, né? Então tem esse processo de adaptação também da alimentação, né? Perfeito. Isso tem um tempo, um tempo ou não? Isso é de cada pessoa? Na realidade, assim, né? Tempo, a gente até poderia... vamos fazer um cálculo ali, quanto que precisa perder, né? A gente vai encontrar o melhor macronutriente. Tá, a gente tem um tempo ali de reação do corpo que a gente fala assim, 3 meses, para algumas pessoas é quando, dependendo da pessoa, quando o corpo começa a reagir. Algumas pessoas começam ali na primeira semana. Certo. Dependendo se a pessoa tem alguma doença metabólica, alguma coisa, a gente precisa de um prazo maior. Mas a grande questão é que não envolve só a dieta que eu prescrevo, envolve todo o entorno do paciente, né? O quanto que ele está seguindo dessa dieta, o ambiente que ele está inserido, se ele dorme direito, se ele tem... Qual o nível de treinamento? Eu considero um dos meus maiores desafios, são 2. Sono, né? Porque o paciente que não dorme a quantidade adequada esquece. Pode comer o que for. Exatamente. Ele vai acumular. Porque o cortisol fica lá em cima, você fica jogando mais glicose para você suprir esse nível de estresse. Então, assim... já é muito difícil. E o nível de treinamento, o tipo de treinamento, como que esse atleta treina. Eu pego, às vezes, paciente que vem de algum box ou de alguma academia, que eu sinto que o treino não está ajustado para o objetivo. Então, tem box que tem um treino mais voltado para o lifestyle, qualidade de vida, a pessoa, tipo, ficar com um corpo legal, mas é isso, eu quero... Tem box que tá mais voltado para performance, tem box que tá mais voltado pro endurance, às vezes talvez pelo coach não ter uma formação ali, uma base de força bacana. Então, aí um atleta chega para mim, ou um paciente fala assim, Mari, eu quero ganhar massa, só que ele tá inserido dentro de um box de CrossFit, onde ele não tem um estímulo adequado para ganhar massa. E aí eu tenho que entrar muito mais a fundo, muitas vezes sugerindo para ele, você tá treinando aqui, mas você precisa entrar com um treinamento de força, você precisa... E tem esse papel, eu não faço, óbvio, esse treinamento, mas eu sugiro que ele procure, ou o paciente quer emagrecer. E aí aquele box ou aquela academia que só fica dando estímulo de força. Você fica dando estímulo de força, seu corpo vai fazer o quê? Ele vai se adaptar para receber aquilo, você vai ganhar massa muscular. A chance de você começar a perder gordura a longo prazo é a longo prazo mesmo, Isso. Né? Então, eu falo para a pessoa, você quer um resultado mais rápido? Então, talvez você precisa associar com um treino híbrido, um HIIT, um CrossFit, ou um aeróbico mesmo junto da musculação. Aí eu vou sugerindo para o paciente. O paciente aderir a tudo isso é a grande questão. Né? Eu acho muito difícil a nutrição. Nossa, eu também, velho. Sabe o que eu acho difícil? As pessoas são muito difíceis, cara. Puta merda. Se confiar que a pessoa tá fazendo aquele negócio, ela sabe, ela passou isso comigo. Não, e é assim, durei né? Tipo um assim, mês fazendo. O que eu acho é justamente isso, né? Porque você vê, né? Pô, uma profissional, eu tenho uma aluna minha também, que é também nutri também, pô, ela também treina, ela também tá correndo agora, igual você, pô, vivenciando, né? Pra poder ter mais autonomia dentro do consultório e tal. Uhum. E é aquilo, a gente conversa bastante e fala assim, cara, eu faço o meu trabalho, eu estudo, eu leio e eu passo a dieta. E assim, né? E aí vai da pessoa realizar esse processo, né? Então aí você vê aquela galera que tá marcado pra fazer o retorno, né? E o cara fez tudo errado, ele não quer retornar. Ou na semana do retorno, ele faz só certo. Só aquela semana, cheio de desculpa. Não, mas a nutrição dentro do esporte, hoje em dia, é o que você falou, né? Pegou uma proporção muito grande, né? E aí essa individualidade, a gente já, né? De vez em quando a gente faz, né? Alguns projetos, né? Dentro do box. Eu fiz foi bem legal. Daquele meio geralzão, né? Você já viu já, né? Sim. Meio geralzão, tal. Mas a ideia depois que a galera quer continuar, eles seguem, né? Porque eu acho que às vezes falta isso, um start, né? Porque muita gente tem dificuldade com as dietas justamente por isso, né? Igual você falou, né? Tudo depende do ambiente que você tá inserido, né? Então, pô, você começa a fazer uma dieta pra perder peso e na sua casa, pô, seu marido não tá fazendo, a sua esposa não tá fazendo, todo mundo tá se alimentando mal. Faz muita diferença. E é o lance que eu falo da força de vontade, né? A força de vontade, ela tem um limite, né? Tipo, o que eu já li. A força de vontade é como se fosse um músculo. 1 hora fadiga. E aí é a hora que você sai comendo tudo, né? E então é complicado. Tem que ter essa junção de todo mundo. Você tem essa conversa com a galera quando você vai? Tipo, se você pergunta na sua casa, alguém tá fazendo dieta, não tá fazendo? E você estrutura a dieta mais pensando no não sair da dieta e você já conseguir ser um pouquinho mais flexível nos 7 dias ou 5 dias sagrado e 2
tora o pau. Perfeito. A resposta é sim. E como que eu faço para estruturar isso, Léo? Eu analiso o paciente. É isso, você tem que procurar a fundo. Tem pacientes que eu vejo que eu vou precisar deixar uma margem. Que o paciente vai furar no final de semana. E aí o paciente às vezes me fala, né? Às vezes ele não precisa nem me falar, mas eu acabo já na experiência identificando o perfil. E aí eu vejo que eu preciso deixar uma folguinha, porque ele vai... Tem paciente que eu sei que é regrado, né? E às vezes até pelo feedback. Quando os pacientes que fazem o acompanhamento, que fazem o retorno, quanto mais eu conheço o paciente, mais eu sei se eu posso deixar ali, então eu tenho que deixar uma brechinha para o paciente, às vezes, no final de semana, comer um extra, ou se ele vai ser tão regrado que se eu deixar tipo, uma brecha, vai faltar. Então, tudo isso a gente tem que analisar no dia a dia, conhecendo o paciente. Por isso que o paciente não pode deixar de voltar no retorno. E eu falo isso muito para os meus pacientes na primeira consulta, independente do que aconteça, se você não fizer nada. Pelo contrário, se fizer 3 vezes pior do que você está fazendo hoje, volta. Porque meu trabalho como consultora nutricional é identificar as dificuldades do paciente e trazer uma solução. Às vezes a primeira linha que a gente abordou ali no primeiro momento não deu certo. Então a gente vai pela uma segunda, pela uma terceira, pela uma quarta. A gente sempre acha, quando o paciente quer, a gente acha um caminho para ele conseguir ter o resultado, né? Às vezes ele não vai chegar na expectativa do paciente que não quer fazer nada com nada, mas ele quer ter aquele shape de praia. Então eu vou alinhando isso também, mas ele vai chegar num resultado melhor do que ele estava, com certeza. E hoje você trabalha com 7 atletas, né? Não, eu tenho muito atleta, né? Dentro do CrossFit, assim... do CrossFit. Os mais conhecidos... E meio que você já tem uma base de quem são os coaches deles e como é o formato de treino de cada um, né? Eu recebo todas as planilhas, né? Eu peço para os atletas... E eu já tenho, né? Então eu tenho já mais ou menos uma ideia. Tenho alguns coaches que eu trabalho há muitos anos, então eu já até sei como funciona o formato, mas eu sempre peço essas atualizações. E eu também... É muito engraçado, porque eu já tenho todo o perfil do coach, eu já até sei como o corpo do atleta funciona. Tem algumas planilhas que eu sei que o atleta tá mais sujeito a lesão, outras não. Então, assim, é um perfil que eu já analiso ali quando ele vem desse coach. E eu já sei exatamente como eu vou trabalhar. Inclusive na divisão de macronutrientes. Para alguns atletas, até para esse perfil de planilhas, é diferente. Você tem que individualizar até em cima disso. Porque eu percebo que tem alguns coaches que o atleta demanda muito mais. Outros, às vezes, o treino está distribuído de uma maneira onde o atleta consegue recuperar de uma maneira diferente. E aí eu consigo utilizar menos. Isso também vai muito do nível do atleta, né? Sim. Você pegar atletas de ponta do TCB que estão ali brigando, né? Igual você falou, o Tainan, né? Que acabou de fazer o... né? Mas o Tainan tem uns 33. Muda também questão de idade. Com certeza. Não, também muda. Tudo. Mas digo, o que eu tava falando é isso, né? O Tainan, pô, fez agora o ao vivo, né? Das provas. Pô, o cara tá alto nível. E você pegar um cara que tá fazendo a seletiva pela primeira vez. É outra ingestão calórica, né? Perfeito. Outro tipo de... Não digo nem de alimento, mas a entrada diária, né? Desses macros e micros é... Abordagem, né? Às vezes o problema dele que tá com um atleta de alta performance, às vezes ele nem tem um problema na dieta, em si, no planejamento alimentar. São outras coisas que a gente tem que abordar. Uma pessoa, às vezes, que começa assim, ela precisa de todo um ajuste nutricional. Porque às vezes tá faltando, né? Exatamente, ou às vezes tá sobrando. Tá sobrando. Que acontece também, né? Às vezes receber um atleta que tá comendo muito. Ai, legal, CrossFit, vou comer muito. Comer muito, também não, às vezes não se adequa, né? O atleta sempre letárgico, cansado, fadigado, porque ele come muito. Então, você tem que ajustar até isso. Tem que ter um meio termo ali, né? Até pela temporada, pra época, que torneio que ele vai, em que nível de periodização, em que fase de periodização ele tá. Tudo isso mexe no planejamento alimentar. O foco, eu acho que agora do Tainan é o TCB, né? Exatamente. O IES é o Games, né? Games. Ele só tá no Games. Ele não vai fazer Não fez o TCB. Ele tá totalmente focado no Games esse ano. E o Gui nem se fala que não sabe. O Gui também, sempre Games, né? E deve ser... acredito que pra quem tá de ponta tem que ser extremamente regrado, né? Muito. Sim, com certeza. Tem que ser regrado, assim. Eu não vou falar que todos são 100%, mas precisa. Hoje em dia, nesse meio competitivo, isso assim, Léo, Rocha, minha opinião, tá? Vou entrar num tema um pouco polêmico. Qual a diferença de um atleta, às vezes, do Brasil para um atleta gringo? Eu acho que é um pouco da cultura, tá? Porque lá fora,
eles são... Não que isso seja certo, eu não tô falando... É uma escolha. Você vê até o pessoal, o ciclista do Tour de France, eles são fissurados em ganhar. Eles só pensam nisso. Eles são até meio egoístas, digamos assim, né? Eles não tiram férias. Eles fazem tudo numa intensidade família. Tipo, às vezes a esposa teve filho, o cara tá lá treinando e ele nem vê o filho, ele vai treinar. Tipo, é um negócio muito doido. Você falou do Froning. Não, o tipo, Froning nunca tira férias. Exatamente. O Froning não quer conhecer Paris, o Froning não quer ir pra... ir pra praia, ir pra... Não, exatamente. Ele não quer. Né? Maldivas, vamos pra Maldivas. Não. Ele Cara, quer treinar. a vida dele é aquilo. Exatamente. É isso. Então, você pega a cultura, né? Às vezes de outros países. O atleta, ele vai para um campeonato, ele tira férias, Então, esse nível de você ser regrado, para você chegar no nível desses atletas gringos, né? Você precisa. Se você quer esse nível, tipo, eu quero ficar entre os 5 do Games, eu quero classificar pro Games. Você precisa ser totalmente regrado, fazer o que eles fazem, e às vezes fazer até mais do que Até eles mais. fazem. Então... não dá para você abdicar de sono, de alimentação, de descanso, de um treino muito bem periodizado, de trabalho mental, de alongamento, mobilidade. Eu consigo ver alguns atletas do Brasil que têm muito potencial, as travas que eles têm, né? O atleta tem muito potencial, mas ele não trabalha mobilidade. É nítido que ele precisa trabalhar mobilidade e alongamento. Tem muitos estudos já mostrando que você aumenta a força, aumenta a potência, se você tem mais espaço. E aí o atleta entra, ele tem uma carga alta, mas ele entra todo travado. Ele não vai conseguir poupar energia dentro de um workout, dentro de uma prova, se ele não treinar isso. Então, assim, você tem que... Esse atleta de alta performance, ele não pode abdicar nada. E dependendo do que ele tem dificuldade, ele precisa olhar muito mais para determinado fator do que para outros. E aí que entra a disciplina. Então, é o que a gente fala, né? O seu lado da nutrição e a minha do treino. É a mesma coisa, né? Você quer... O cara te procura pra poder classificar, pra um TCB, né? Que é o mais factível, né? Exato. E só que assim, quantas horas por dia você pode treinar? Eu tenho 1h30 pra treinar. Beleza, não é que é pouco, mas não é o indicado. Qual que é o indicado? Porque você vai lidar com pessoas que estão treinando em 2 períodos, 2 horas cada período. Mas 4 horas por dia o cara fazendo óleo? Não, amigo, ele faz mobilidade. Eles são 4 horas de treino completo, né? O cara não chega e já faz o treino, ele faz 30 minutos de mobilidade, aí ele faz um período de força e tal, e aí a parte da tarde ele faz um período de condicionamento, ou só foca no ginástico. Então assim, saiba que, é igual eu falo, né? Antigamente, lá no ano de 2012, 13, 14, a gente participou de tudo, eu participei de tudo, né? Meu último regional participando, que eu participei 3 anos nos Estados Unidos, foi em 2016, né? Que foi lá em Dallas, que a gente fez os Super Regionals, né? Que era com os americanos e tal. Então foi meu último ano de 2016. Então assim, chega uma hora que o esporte agora, ele tá num nível que não dá mais pra você como era antes. Eu vou treinar e vou me classificar. Não classifica mais. Exato. Acabou, não classifica mais. E pro TCB tá sendo a mesma coisa, porque tá se tornando a competição de elite, né? Sempre foi, óbvio, lógico, né? Mas agora as pessoas estão se preocupando mais com tudo. Então a pessoa que quer chegar agora e entrar no rio que já tá correndo pra baixo, cara, você tem que entrar e entrar pesado, entendeu? Você tem que ter tempo de treino, você tem que ter disponibilidade, você tem que ter disponibilidade de sono. Então muitos coaches que eu conheço, que eu converso, muito disso. E você não tá falando pro caramba que você não vai conseguir. Mas, cara, a probabilidade de você conseguir é muito baixa. Sério. Pra você conseguir, você vai ter que melhorar isso. O caminho é mais longo. É mais longo. Né? Não é que é impossível. Exatamente. Porque eu sou daquela opinião, né? De tanto você bater, uma hora você passa, entendeu? Eu também sou. Né? Mas você tem que estar batendo o tempo inteiro, se preparando. E se preparando, né? E se preparando. Respondendo a sua pergunta, né? Você perguntou se antes era mais fácil, mais difícil. O Rocha já respondeu. Mais difícil. Ele concordou comigo. Mais difícil. Bem mais difícil hoje. E, Mari, voltando ao assunto do Gui, do Malheiros, você já trabalhava com ele antes dele mudar para os Estados Unidos? Não. Quando ele fez o Games do ano passado, do ano retrasado, né? O ano retrasado que ele saiu do Games que a gente começou a trabalhar. Porque eu penso na questão de alimento nos Estados Unidos. Você teve dificuldade
disso. A gente tem até hoje. Porque você não tem... Você não sabe tudo que tem lá, né? Lá é muito melhor que aqui, né? Então... Ou não? Não. Nossa. Depende do atleta, tá? Depende do atleta. Na realidade, não é que é melhor não, ou pior. não melhor, diferente. né? Assim, nós de frutas e verduras e legumes... É isso que eu ia falar. Isso aqui nós não temos nem que comparação, né? Exatamente. Não tem nem comparação. Aí, que a gente utiliza muito, né? Então, não só o Gui, mas todos os meus atletas de fora, eles falam muito isso, que lá fruta não tem muito sabor, às vezes tem graça. Tipo assim, você come, você fica... Não sabe se tá comendo uma banana, se é maçã, se é que a terra deles é diferente da nossa terra, né? E o que não é importado, né? O que é feito lá não é tudo também. E o que não é, né? Igual laranja, essas coisas é muito ruim lá. Exatamente. Eles têm as berries, mas aí o atleta tem que gostar de berry. Então é toda essa dinâmica. E tem muito... Carne lá é diferente, né? A maneira como eles compram. Não são todas as batatas que tem. Então, sim, é mais difícil. A gente vai pro básico e envolve muito o que o atleta gosta também, que é outra dificuldade, né? Beleza, você tem tudo isso, você tem as berries. Que lindo, vamos morrer de comer berry, né? Aí o atleta não gosta de berry. Arroz come menos lá também, né? Mais batata, né? Não, assim, eles sim, né? Eles não têm tanto hábito de arroz, feijão. Mas os meus atletas gostam de arroz. Você passa? Eu passo. E é acessível e eles gostam. Mas é uma dificuldade, sim, da gente adequar. Na realidade, assim, até consigo saber o que tem, porque depois de muito tempo atendendo, você já começa a entender, né, o mundo. Mas isso também é outra questão de cada atleta, o que cada atleta gosta, às vezes o lugar que ele mora. Eu já peguei atleta assim... Qual que é a cidade que o Gui mora? Nossa, agora você me pegou o nome porque eu não vou lembrar o nome da cidade. Ele vai brigar comigo. Ele mudou, né? Agora, na realidade, ele mudou de casa, né? Mas eu não lembro o nome. O Frone é lá no Tennessee, né? Mas aonde ele mora lá... eu não lembro. Cockville, né? Cockville. Perfeito. É isso. É Cockville. É isso aí. Entendi. É isso. E vocês começaram ele te procurou? Vocês já se conheciam já? Não. Foi assim, ó. Eu segui o Gui no Insta, né? E aí, quando ele voltou do Games do ano retrasado, eu dei uma olhada. E como brasileira, assim, eu vi que eu sabia que ele não fazia acompanhamento na época. Eu acho que ele passou por alguns acompanhamentos, não lembro. Mas até então ele estava sendo nutricionista. Porque eu lembro de eu assistir um stories dele na época, ele falando assim... não quero Nutri, não acredito muito nisso. Ele não tinha acompanhamento antes? Não. Aí eu assim, tá... Aí ele saiu do Games do ano retrasado e eu mandei pra ele uma mensagem no Insta falando o que eu achava. Tipo, Gui, essa prova aqui você faltou glicogênio, é nítido por causa disso, disso e disso. Essa aqui você entrou desidratado, essa aqui você entrou Mandei um resumo pra ele do que eu achei que ele poderia melhorar pro ano seguinte. Sou sua fã, acho que você tem que melhorar isso, isso e isso. E aí ele me respondeu. Ele falou, cara, gostei da sua abordagem, te achei inteligente pra caramba. Você tem uma linha bem parecida com a minha namorada, na época era namorada, a Lu, né? Vamos conversar. E aí ele me chamou no Whats, aí a gente ficou um tempo pra conversar, até que ele mesmo fala, que ele começou a perceber que ele precisava, né, de um acompanhamento, de alguém falando, olhando de uma maneira diferente, que ele sozinho não ia conseguir. Acho que a gente tem uma visão sobre nós, né, um pouquinho... deturpada, assim, né? A gente precisa de um outro olhando pra gente. E aí ele percebeu isso e aí ele me chamou e a gente começou a trabalhar. Até então a gente começou no off, assim. Vamos trabalhar. Eu mesmo falei pra ele, vamos trabalhar um tempo, você vê o que você acha do meu trabalho. E a gente foi indo, ele foi gostando, né? Acredito que ele foi gostando, a gente tá junto até hoje. E foi assim que a gente começou a trabalhar. E eu faço muito isso, não só com ele. Às vezes eu vejo um atleta em determinada situação, se eu vejo que não tem um outro profissional envolvido, eu sempre entro para dar uma sugestão. Eu não consigo não falar, faltou aqui, você poderia ter feito aqui. Se tem outro profissional envolvido, se eu sei que tem, eu nunca falo. Porque daí eu acho que daí entra... E as avaliações, ele consegue fazer lá e te mandar? Tem avaliação lá, faz lá? Ele faz tudo tudo lá, tal. Exatamente, pesagem. Porque agora olhando ele agora, parece que ele ganhou muito peso. É gigante. Não sei, ou secou mais.
Não, eu acho que o Gui, Porque ele tá, assim, tá aparente, né? A gente só vê ele pelos vídeos, lógico, mas aparente ele tá muito forte. Ele tá muito seco. Ele não oscila muito de peso. Na baixa temporada ele acaba perdendo um pouquinho de massa, né? Uhum. Porque ele come menos. E aí na hora que ele começa a comer certinho, que a gente começa a colocar a quantidade adequada de proteína, carboidrato, ele dá um boom. Mas por incrível que pareça, não tem tanta oscilação de peso. O peso dele oscila ali no máximo em 4 quilos. Pra baixo e pra cima, assim, é que 4 quilos pro cara seco, né? Parece que ele ganhou uns 12 quilos, né? Porque é seco, né, exatamente. cara? A musculatura e aí você entra aparenta. com creatina, em baixa temporada a gente tira. Aí quando ele tá em alta, ele joga uma creatina. Tudo isso, né? O músculo já fica musculão já fica De ativado. competição, vocês mudam muito a alimentação chegando perto de competição? Chegando perto de competição, sim. Das principais. Tem várias fases. A fase off, que daí praticamente a gente tira tudo, né? Ele fica livre, ele gosta disso. Todos os atletas gostam, E né? precisa, né? Porque você precisa conhecer o seu corpo, né? Perfeito. Saber do que você é capaz, né? Sem estar tomando nada, né? Suplementação. Exatamente. Até alimentação, né? Essa alimentação extra pro esporte, é bom seu corpo ter um tempo de limpeza, de autofagia. Então, eu acho importante, dependendo do atleta e do que ele quer, ele ter esse período de limpeza, né? E aí tem toda a fase do preparatório, depois tem o pré-competitivo, competitivo. Cada fase a gente tem que mudar algumas coisas, entra com alguns suplementos, tira outros suplementos. Então, sempre muda. E na competição também muda, né? É isso, né? A nutrição, ela vai mudando cada bloco de acordo com o bloco do treino, né? Você aconselha parar a creatina às vezes? Porque eu nunca parei. Acho que faz uns 10 anos que eu dou uma creatina. Léo, eu também não paro, tá? É o que eu te falei, na nutrição é tudo um pouco contraditório. Tem alguns profissionais que vão falar pra você, faz uma pausa da creatina, e tem outros profissionais que vão defender você tomar creatina uso contínuo. Eu tomo uso contínuo, eu nunca tive nenhum problema relacionado a isso. Eu sinto quando eu paro de tomar que eu começo a fadigar mais, meu corpo, eu fico dolorido, Perfeito. mais dolorido. Mas é normal. Mas atleta, pensando ali em alta performance, eles tomam muito mais suplemento que a gente, né? É o dia inteiro jogando altas quantidades de carboidrato, de proteína, tudo líquido, que né? você indica? Vários suplementos. Para os atletas, de uma maneira geral. Creatina, quais mais suplementos? CrossFit, né? Básico. Até endurance, né? Vamos falar ali os gerais, os que tem maior comprovação. Carboidrato, né? A gente precisa, que é o que a gente tem maior recurso ergogênico para o esporte, carboidrato. Betalanina, creatina, o bicarbonato de sódio com exceções, tem que tomar muito cuidado. Nossa, eu sofri demais. Não é todo mundo que Eu consegue. quase vomitava toda vez. Mas os atletas têm alguns truquezinhos pra não gente tem nenhuma trabalhar. cápsula de carbonato que Tem, mais só que fácil? você tem que tomar, 20 cápsulas na quantidade que você precisa. Porque, seu peso, sei lá, 70 quilos, 80. Ô, louco, 87. 80. Magrinho. Eu te conheci na fase que você 70, pesava 70 quilos. 70 quilos. Você tá com 90 quilos, tem que tomar ali 25 de bicarbonato de sódio. Mas 25 é só gramas. quando vai treinar ou é contínuo? Ele é agudo. Ele é agudo, então você pode usar o bicarbonato na hora. Só que então, 25 você vai diluir isso ao longo do dia, né? Você não vai dar 25 pro atleta que ele vai sair no meio da prova pra ir no banheiro. Então, não é meio arriscado? É tudo treino. Não, já foi consumido antes, né? A alimentação é uma prova à parte. Isso a gente já sabe, em qualquer esporte. Tudo você treina e você vai adequar o seu corpo, adaptar seu corpo para aquilo. Então, o bicarbonato de sódio, 90% das pessoas conseguem utilizar. Quem quer, né? Só que você precisa de um treinamento, você precisa começar a testar isso antes. Aí você começa com doses menores de 5 gramas, aí o atleta fica tomando aquilo por um tempo, aí você passa para 10, para 15. Isso tudo ali, bem provável que perto do período competitivo, se você já fez um teste lá atrás. E aí dentro da competição que você vai chegar em doses de 20, às vezes, 25, difícil o atleta suportar. Isso durante, né, fracionado durante o dia, durante a competição e sempre antes da prova. Você não vai tomar, entrei pra prova. Mas isso tudo testado. Aí eu fiz a combinação desse bicarbonato com esse pré-treino, porque se você inventar uma composição ali no dia, vai dar ruim, com certeza. Seu corpo vai rejeitar, jogar, né? Bicarbonato com um pré-treino de cafeína que você nunca tomou. Você vai comer um pãozinho ali com uma geleia que você nunca viu na vida, que tá fermentando ali do seu amigo faz 3 dias. Cara, você vai ter O pessoal fala que competição... Todo aluno, quando vai perguntar, o que eu como na competição?
não muda. É. Não muda, não vai inventar. Isso aí é o padrão, é igual aquecimento. O que eu faço de aquecimento? Que você faz todo dia, cara. Exatamente. Né? Tipo, tem que ser o seu padrão, né? Pra você ter o seu corpo não te gerar tanta ansiedade e você se manter estável, né? O seu corpo perceber que esse alongamento é o que você faz todos os dias, né? Já tá com a cabeça ali pesada. Tem algumas regrinhas básicas, né? Tipo, você vai diminuir a quantidade de fibras para você não ter nenhum, né? Diminuir o consumo de gordura, jogar um carboidrato mais simples ali na competição, uma proteína mais magra, aquela coisa meio básica que a gente sabe no cross e pro endurance também, que isso é basicão. E só para fechar os suplementos, que eu não fechei, então o nitrato, né? Que é o famoso suco de beterraba. Puta, isso é treta. Eu amo. Isso é treta. Bater beterraba é muito treta, mano. Não dá pra você botar um suquinho. Faz mó sujeira, mano. Não, coloca um suquinho de lá. Hoje em dia Sim, tem os suplementos também, né? São caros, assim, tem não é todo mundo. Tem. Hoje em dia você tem a beterraba em pó, que você pode misturar com qualquer coisa. Fica uma delícia. Mas é mais como se fosse um estilo de treino, tipo um pré-treino. Você tem que tomar o nitrato umas 2 horas antes do treino. 2 horas? Ele é vasodilatador? Exato, ele aumenta a produção de óxido nítrico. Você aumenta a perfusão sanguínea, né? Então você tem mesmo essa sensação que parece que vai mais. Eu amo o nitrato, assim, eu realmente sinto muita diferença. Mas seria esse... Betalanina também sinto muito. Isso daí seria diário? Tomo. Seria diário? O suco de beterraba... Você pode tomar diário. Por exemplo, alguns suplementos eu não gosto de deixar o ano inteiro. Mas o suco de beterraba não tem problema nenhum. E ele é agudo também. Você toma, você já sente o benefício dele. Você não precisa de crônico, como a betalanina, a creatina. Betalanina você precisa ir fracionando as doses. Não, ômega 3 para recuperação para mim é excelente. É excelente, né? Para mim é, tipo, de todos os suplementos, é o único que eu não fico sem. Ômega 3. Se eu tiver que escolher entre algum suplemento, eu vou ficar no ômega 3. Porque eu realmente acho que a recuperação... E esses ômega 3 que são vendidos mesmo, não tem essa quantidade de DH? Tem. Geralmente uma quantidade de 3:2, né? De E para DHA, ou de 3:1 já é uma quantidade... já é considerável, 3:2, né? E esses que vendem em farmácia mesmo, essas coisas, são normais ou precisa ser algum específico mesmo? Ou tem que tomar 3 cápsulas? Depende de cada suplemento, né? Cada um tem uma dose. E então o nutricionista tem que avaliar o quanto, né? Geralmente vai de 1 a 3 gramas, dependendo da dose. E você tem que ter o selo, que ele tem uma garantia que ele é livre de metais pesados. Entendi. Pro ômega 3, eu acho que isso é o essencial. Porque se também tomar um ômega que você não sabe a procedência, vem cheio de metal pesado, ele mais prejudica do que ajuda. Sim. Então, os selinhos ali, o IFOS, né? Eles são importantes na compra do... Mas isso também, acho que as marcas mais conceituadas já estão nessa linha aí de... Com esse selinho, eles se preocupam com isso, porque... Então, a única coisa que eu indicaria para a pessoa ver é esse selinho. E aí, uma proporção de 3:2, a gente já considera uma proporção ali... adequada. Da creatina, que tem que ter o selo lá da Creapure, isso é real mesmo ou não tem uma obrigatoriedade? Calma que eu preciso de uma pausa. Esquecemos de agradecer a Brave, cara. Pô, Rodrigo, só a vez então. Não, faz você. Galera, agradecendo a Brave, nosso patrocinador. E lembrando que agora no Método Skill, eles vão dar 15% de desconto nos ergômetros. Então a gente queria agradecer eles. Vai ficar aqui também o link do Método Skill, quem quiser. Quem quiser também conhecer os treinos do Rocha também. É só entrar em contato comigo, né? Geralmente é igual a nutrição, são treinos mais especializados, né? Hoje eu não tenho uma gama grande aí de atletas, mas trabalho com algumas pessoas, mais direcionado, maioria focado em TCB, né? Seletivas. Vem do seu peixe, passa o seu Instagram pra galera também, pra te conhecerem. É facinho, Mariela Entrevisan, com 2 L's, S no final... Ó, já sabe, nutricionista que entende tudo de CrossFit, tá? Nossa, perfeito pra quem... tudo, performance, estética. Perfeito. Então, voltando ao assunto. Da creatina. Então, Rocha, esse selinho é uma garantia que você tem que aquele produto é 100% puro. No dia a dia, na prática, pensando em performance, eu não vejo muita diferença, tá? Mas, por exemplo, dependendo do tipo de esporte, um fisiculturista, ele vai querer usar um da Creapure pela qualidade da pele, né? Então, assim, vai muito do atleta pro que ele quer. Às vezes, um atleta de endurance sente diferença. Eu uso a creatina sem selinho mesmo. Tá? Tranquilo. E geralmente os meus atletas também. Eu tô usando da Integral também. Ô Mari, pergunta mais pra mim. Ah. Eu
treino, eu gosto da performance, não sou atleta, treino 1 hora por dia, mas também gosto da estética. Pensando nesse formato, pra minha alimentação, tipo, eu querendo os dois. Uhum. Muda muito performance estética, tipo, acredito que estética vai ser menos calorias e tudo mais, mas eu quero um pouquinho dos dois. Eu acredito que se focar na performance, vem junto à estética também? Exatamente, tem como a gente caminhar. É óbvio você falar assim pra mim, Mário, eu quero performance nível TCB. Não, deixa a estética de lado, porque na realidade você vai ficar com uma estética vai acontecer. sensacional, Sim. sabe? Mas, e nem sempre, né? A gente vê pelo Fraser, né? Todo mundo fala do shape dele, mas é isso, você vai subir num palco de fisiculturismo. Não, o Gui já não, você coloca ele lá e ele vai dar trabalho pros caras, né? Então, assim, depende do atleta, mas a gente não pode pensar em estética. Dá pra caminhar junto, sim, você ter uma estética bacana, mas eu acho que o principal ponto, no seu caso, não é você conciliar os dois, eu vou conciliar os dois com a sua vida e o seu ambiente externo, né? Ah, legal, você quer ter estética, você quer ter performance, mas aí você precisa tirar um pouquinho, talvez, de alguns excessos do ambiente para você conseguir... Esquece. Melhor nem tentar, esquece. Isso aqui todo Tá final de vendo que semana. eu conheço, né, Rocha? Todo final de semana bebe pra caralho. Não esquece. Não, só ontem. Quero performance em shape. Ai, meu Deus. Todo mundo quer? Querer não é poder. Exatamente. Então tá Então, eu nem vejo... Eu falo todo mundo me pergunta isso, né? Mari, performance, estética, quanto você quer de performance? Aí eu quero classificar pro TCB, então esquece, assim. Vamos focar só na performance. E às vezes, muitas das vezes o paciente tem que perder peso, às vezes ele tem que ganhar peso, então a gente, não sei, a gente vai avaliar. Mas a grande questão não é a performance com a estética. A grande questão é o ambiente que o paciente tem ali, que ele não consegue conciliar. Por exemplo... Se você falar assim, eu vou focar em performance pra ter uma estética legal. Tá legal, você quer, tipo assim, performar bem. Você vai dormir bem? Não durmo. O que você precisa fazer pra dormir bem? Você vai ter que higiene do sono, vai ter que trabalhar menos à noite, vai ter que... Tá, bebida, vai ter que reduzir ou zerar, vai ter que... Então, você começa a mexer nesse ambiente... Lembra quando eu fui... Chega uma pessoa, ela fala... Eu quero, mas não quero tanto. Exatamente. Não, quando eu fui em você na época, eu lembro que eu tinha insônia? Lembro. Continuo. Cada 3 meses eu tenho insônia também. Isso é uma das coisas que, nossa, eu sofro muito de insônia. E hoje é uma das coisas mais... Que mais influenciam também, né? Que mais influenciam e mais tranquilo de tratar, né? Ô, louco. Nossa, insônia. E tipo assim, eu tenho certeza, eu sei onde você erra. Você não faz higiene do sono, você não tem seu ciclo circadiano ajustado. O que é isso? Bom, vamos lá. O nosso corpo, ele é mediado por um ciclo que chama ciclo circadiano. É um reloginho que a gente tem interno, né? Tum. Exatamente, que controla o horário que a gente vai dormir, o horário que a gente vai acordar com alguns estímulos. Então, por exemplo, o estímulo que faz o corpo entender que, tipo, acordou, produção de cortisol, sol, tá? Geralmente é um genezinho que a gente chama de gene clock, que na hora que você tem contato com a luz solar, ele já liga entendendo que o dia começou, tá? E aí, esse dia, ele vai durar 24 horas, tá bom? E o que faz você chegar no meio do dia e no meio... Por que é meio-dia? Deveria ser meio do dia. Você fala, caramba, meio do dia. Meia-noite, por quê? Já deveria ser o meio da noite. Então, você tem que deitar ali, tem um horário para você dormir. E o que sinaliza quando o seu corpo vai... Por exemplo, cafeína. Se você começa a saturar o seu corpo ao longo do dia, cafeína, dependendo do seu nível que você tem de resposta à cafeína... Vou te dar um exemplo. Se eu tomo cafeína 8 horas da manhã, eu não durmo. Sério? Eu só posso tomar cafeína até as 7 horas da manhã. Porque eu geralmente deito umas 8h30, 9 horas pra dormir. O meu corpo demora 12 horas pra fazer a faxina, pra tirar toda a cafeína do cérebro, né? E aí, se eu tomo 8 horas, já atrapalha meu sono. 8h30 eu ainda tô assim, ó. Ai, o que eu preciso fazer? Eu tenho que estudar. Eu tô assim. Então eu tenho que tomar, tipo, até 7 horas. Por exemplo, eu tenho certeza que você toma cafeína e ao longo do dia, né? Pronto, isso já acaba com o seu sono. Se você metaboliza a cafeína de uma maneira ruim, isso vai influenciar a qualidade do seu sono. Como que eu descubro isso? Testando. Você tem que realmente tirar a cafeína, você vai ficar doido. Você treina que horas? Porque vai se arrastar 6 horas da manhã. Então... E aí eu tomo a cafeína 5, de pré-treino. Eu treino em jejum, hoje, né? Então eu tomo o meu pré-treino,
e vou treinar 6 em jejum, aí eu chego, depois disso eu não posso tomar cafeína. Se eu tomar cafeína, eu vou ficar agitada à noite. Porque o meu ciclo, esse ciclo circadiano é ajustadinho. Então, voltando, por exemplo, se você acorda e você deixa a casa inteirinha fechada, fica no escurão lá, não tem contato com a luz solar, pronto, seu corpo já não entendeu que o dia começou. Você já começa a desregular. Aí vai chegando à noite, quais são os estímulos que seu corpo não entende, que ele precisa começar a diminuir cortisol, produzir melatonina. Você tem que sair de exposição da luz de computador. Né? Seu corpo tem que começar a relaxar. Luz fria, né? Luz branca, às vezes que a gente fica em casa. Não, tem que ser luz amarela. Você tem que fazer contato com alguma coisa mais relaxante. Um chá, uma meditação, às vezes um período de alongamento. E sumir das telas. Ali pelo menos 1 hora, 1 hora e meia antes de dormir, já começar a desligar o corpo. Quem tem acesso, quem consegue fazer isso hoje em dia? Eu sei que é difícil, mas tem muitas das pessoas que chegam pra mim com insônia que a gente resolve só com isso. Você não precisa entrar com medicamento, com nada. E aí tem outras coisas que a gente vai investigar. Às vezes uma deficiência de magnésio, não sei se você toma magnésio. Você pode tomar um chazinho pra estimular isso, né? Tem alguns que são mais fortes, são indutores de sono, mulungu, algumas coisas. Não precisa entrar com medicamento. Se você fizer essa higiene de sono adequada, durante de 1 mês você tá dormindo que nem um bebê. Vou ter que consultar com você, hein? Que é uma das coisas que eu mais sofro, velho. Não, eu imagino. Porque também a pessoa que também tem sono, às vezes, ela acaba indo dormir, 1, 2 da manhã que seja, né? Ou ela dorme, tipo, meia-noite, acorda 2, enfim. Mas aí ela vai acordar 9 horas da manhã. Aí já lascou tudo, né? Porque o ciclo do sono vai ficar, igual você disse, vai ficar todo errático. Vai dar 9 horas da noite, 10 horas da noite, você não tá com sono ainda. Eu sou essa pessoa. Eu vou começar a deitar 00:30. E quando eu tô com insônia, graças a Deus faz uns 3 dias que eu tô dormindo. Antes, eu não consigo dormir no quarto com a Carol, porque o quarto me dá uma ansiedade de estar dentro do quarto, entendeu? Porque eu preciso dormir. Aí eu vou pra sala, que na sala é mais claro, não me dá um ambiente que eu preciso dormir. E aí eu acabo realmente capotando na sala que eu vou pro quarto, umas 3 e pouco da manhã. Eu acordo 8:30, 8 horas da manhã capotado. Porque você ainda tem melatonina circulante, né? Você começou a produzir melatonina mais tarde, a melatonina tá lá, você acorda, às vezes você pode acordar até no meio de um sono REM, porque às vezes você acorda com o despertador ou com a Carol levantando, não sei. E aí você acorda, tipo, parece que você tá de ressaca, né? Então, por quê? Porque a melatonina ainda não limpou totalmente. Então, justamente por isso. E essa quebra no sono que você faz é horrível. Porque às vezes você tá ali num sono REM, num sono profundo, e você levanta pra ir pro quarto, acorda pra fazer xixi, alguma coisa assim. Nossa, isso é o pior, cara. E aí você acorda... Sabe uma coisa que faz muito isso, além da cafeína? O álcool. Por mais que muitas pessoas relatam, eu tomo álcool e apago, a gente não entra em sono profundo, né? No sono REM. Você atrapalha esse mecanismo, porque você não passa pelos primeiros estágios. Você tem meio que um sono superficial. Você controla ali no reloginho, bebe e dorme. Você vai ver que sua recuperação vai ser péssima. Então, assim, uma pessoa que bebe 3 vezes na semana, sexta, sábado e domingo, ela tá tentando regular o ciclo circadiano dela. Ela começa a beber, ela já começa a baquear o sono dela ali. Pronto, ela perdeu 3 dias de sono, ela já começa na segunda-feira com o ciclo circadiano todo desregulado. E ele é chatinho. Porque ele é um ciclo mesmo, né? Como a alimentação também é uma forma de você controlar o ciclo circadiano, ter os horários certos para comer. De manhã você vai comer mais, seu sistema digestório tá mais ativo. De noite você vai comer menos. Óbvio que dependendo se o cara é atleta e treina 10 horas da noite, eu não tô falando isso. Mas no seu caso, daria para fazer isso. Isso também é uma maneira de regular. Só que daí você começa toda hora a jogar estímulo. Por exemplo, você vai numa balada e fica na casa dos seus amigos. Fica até 4, 5 da manhã. Pronto. Você já desregulou tudo. Então, tudo isso desregula. E para você conseguir chegar nesse nível de dormir bem, você precisa de um tempo, sair um pouco desse universo, estruturar seu sono. Você vai conseguir um dia sair com seus amigos? Vai. Mas primeiro você tem que ter uma base de ciclo legal, com orientações para quando você fizer isso, o que você tem que fazer quando você chegar em casa. Na maioria dos casos, você vai ter que levantar cedo e ficar com sono o dia inteiro para você chegar à noite e conseguir dormir, que não é o que a gente faz, né? A gente, assim, eu faço, gente. Eu sou um pouco doida. Mas a maioria das pessoas vão chegar às 4 horas da manhã e vão dormir até as 2 da tarde. Pronto. Aí o erro tá feito. Você tem que chegar às 4 e acordar às 8. E acabou. Segue a vida, né? Segue a vida. Pra chegar à noite você ter sono, não ingerir cafeína. Às vezes você vai tomar uma coisa cedo, se não te atrapalhar.
Mas a partir da tarde você não toma mais e assim vai pra você chegar à noite cansado, com sono. Praticar atividade física. Se eu não treino, eu fico... Meu dia também não rende nem um pouco. Nossa, eu fico doida, eu fico elétrica. Eu não tomo cafeína. Isso é a sacada de você ter o ciclo circadiano regulado. Eu acordo sem cafeína. Aí o dia que eu não posso treinar por algum motivo, eu fico ligadaço o dia inteiro. Eu chego à noite e falo, preciso gastar energia, gente. Preciso fazer alguma coisa que sobra, né? Sobra. E sem cafeína. Sem precisar. Que já tá acostumado a ter aquele gasto calórico, né? Aquele gasto energético, né? Exatamente, o corpo ele acorda. Você consegue controlar a quantidade de hormônios liberados da maneira adequada para o seu cortisol estar ali onde tem que estar. E tá à noite. Às vezes à noite eu chego com sono, tipo, minha melatonina já bateu, eu sei que eu preciso dormir, mas eu tô com. Meu corpo tá com energia, sabe? Ele tá aceso. E aí eu durmo bem, mas aí no outro dia eu acordo assim. Querendo ir pra algum lugar fazer 5 horas de alguma atividade física. Porque... É que eu tenho essa dificuldade pra dormir, mas eu tenho muita vontade de treinar de manhã, porque eu gosto de trabalhar mais e estudar à noite, porque depois que eu treino, parece que tudo melhora meu dia. Então eu comecei a pensar, eu falei, cara, se eu começar a treinar às 6, às 7, eu vou trabalhar muito melhor no dia. Só que eu ainda tenho essa dificuldade, mas eu tenho sentido muito isso. Tipo, é o momento que eu mais tenho energia, que eu tô, acho que mais feliz pra trabalhar, é depois que eu treino. O treino influencia muito, né? Exatamente. Mas eu treino 7h30 da noite, eu vou chegar em casa, eu vou jantar com a Carol às 9, a gente vai ver uma série, ela vai dormir às 10, eu começo a trabalhar, 10h30. Mas não é horário pra isso. Não, e tá explicado, né, Léo? Tipo assim, tá explicado. Não tem. Um não tem é isso, não tem segredo. Não tem segredo. Você entende? Tipo, você não tem insônia. Esquece isso, tira isso da sua cabeça. Você não tem insônia. Você só tá fazendo tudo errado. É tipo alimentação. O cara fala assim, mas eu não emagreço, meu metabolismo é liso. Aí ele não treina, só come fast food. Não é que o metabolismo dele é ruim. Ele não tá fazendo nada certo. O seu caso é um exemplo mais ou menos desse, assim. Não é que você tem insônia, você faz tudo errado. Não tem como. Precisa estruturar isso, né? Sim. Certeza. Que cai na mesma coisa de ter o resultado, de performance, shape, é isso, alimentação, bebida alcoólica, cara, isso, vixe, destrói, né? E é muito louco esse negócio da dieta, né? Porque todo mundo fala, né? Não, eu sei, fazer dieta, dieta não é difícil, né? A gente sabe que precisa comer, todo mundo fala a mesma coisa, né? Não, a gente sabe que precisa comer, mas, cara, é muita treta, né, cara? É muito você conseguir estruturar. E igual você falou, né? Essa questão de esporte. Por exemplo, quando uma pessoa vai te procurar, ela faz só aula de bike, indoor, aquelas aula de bike. Então ela vai... Porque tudo tá relacionado ao gasto calórico, é o quanto você ingere e quanto você gasta. No final das contas, seria isso. Exato. A nutrição é isso, vamos dizer assim, né? Parece não simplificando, mas para perder peso, você tem que consumir... gastar mais do que você consome. Para você gerar uma hipertrofia ou tal. Você tem que ter o estímulo muscular, mas você tem que consumir um pouquinho mais do que você gasta. É mais ou menos isso. Sim. É difícil a gente reduzir a isso, mas sim, se você vai perder, você precisa ter um déficit calórico, você vai ganhar um superávit, mas nem sempre... Segue nessa linha. Por que eu tô perguntando isso? Justamente porque se a pessoa faz uma aula de bike, ela faz aula de bike lá, tal, e ela quer manter o peso. Então, aí ela vai ter uma ingestão calórica de acordo com o gasto calórico dela. Porque o gasto que ela tem naquela aula é diferente de uma aula que ela tem numa musculação. É diferente de uma aula que ela vai ter numa corrida. É diferente do que ela vai ter no CrossFit. O que eu quero dizer é assim, esportes diferentes vão ter demandas diferentes. E aí, se a gente olha só pro gasto calórico, não vai ser só o gasto calórico. Exato. Vai ter outras vertentes que vão puxar para cada lado para você colocar os alimentos, cada um em um, né? Exato. Seria... E aí, além de tudo, tem a individualidade da pessoa, né? Isso. Que era isso que mais eu ia ainda complementar. Tipo, você tem o déficit, o superávit, mas tem algumas pessoas que conseguem ganhar massa muscular em manutenção, né? Porque tem um estímulo absurdo de treino. E tem algumas pessoas que conseguem emagrecer em manutenção. Então, assim, tem a individualidade do quanto que aquela pessoa consegue, quanto de massa muscular ela tem. Então, sim, mas é o que você falou, assim, não é simples. Não é simples. A nutrição é muito mais complexo do que a gente imagina. Eu sei comer o que tem que comer. Tá, tudo bem. Se você quer ter só qualidade de vida e ter uma vida tranquila, ainda assim você não sabe, mas tudo bem. Mas deixa beleza. ela pensar que ela sabe. Mas se você quer qualquer outra coisa, que seja estética, performance, alguma coisa, não. Precisa de um profissional. Eu recebo, às vezes, atletas vindo, às vezes... Tipo assim, Mário, eu tô fazendo tudo certo, tudo bonito. Aí eu analiso a situação como um todo do atleta. Eu faço 2 ajustes na dieta de macronutriente. Tiro um pouquinho daqui, coloco ali.
o atleta já roda diferente, às vezes ele já perde o peso que ele precisava perder, que ele não estava conseguindo, com um simples ajuste. E ele achando que ele sabe que ele tá fazendo tudo certo. Então, não. Às vezes são ajustezinhos, coisas que as pessoas não têm essa sacada da gente que trabalha o dia inteiro com isso. Você sabe como é, Rocha. Você trabalha com treinamento. Às vezes a pessoa acha que ela tá fazendo a coisa certa, mas você sabe que sim. um ajustezinho ali, ela poderia empreender uma técnica melhor, isso, sabe? A nutrição tem esse mesmo refinamento. Esse mesmo pensamento, não existe né? um movimento perfeito. Tem sempre alguma coisa que você pode lapidar para ele melhorar o movimento. Dieta é isso, né? Planejamento alimentar, eu não gosto de chamar de dieta. Tem sempre uma fase ali de refinamento, por melhor que seja, que a gente consegue fazer. Pra pessoa melhorar em algum sentido, né? Sim, é legal essa parte. Gente, passou da 1 hora, nosso tempo. Já a gente foi. poderia ficar mais umas 2 aqui. Caraca, né? tinha tanta coisa. Tinha combinado que fosse 1 hora, né? Então, Mari, muito obrigado. Você mostrou muito da nutrição, a importância. Imagina, Quem quiser também conhecer o trabalho da Mari, ela deixou o Instagram aí pra vocês. E, Rodrigo, um prazer novamente estar com você, meu amigo. Boa, galera. Valeu, foi top. É um assunto que eu acho que a galera vai assistir bastante esse episódio. É legal Todo mundo que é do porque... esporte se interessa, né? E é bacana, né? Porque quando a gente fala de dieta, né? E é bom, assim, por mais que a gente não entrou, muito profundo, mas a galera já entende já que a importância, né? E se você quiser ter uma performance, né? Diferenciada, você precisa ter isso. E uma última pergunta que eu ia fazer, que, né, rapidinho, galera, já vamos acabar já, tá? Só, por exemplo, para coaches, né, no caso, nós professores, que nós treinamos e damos muitas aulas em pé. Ali, você dá 5, 6, 7 aulas que você fica em pé. Isso também é uma coisa muito diferente, né? Eu sei que é óbvio isso, claro, né, de quem trabalha sentado, mas especificamente dos coaches, né? Que às vezes o cara tá fazendo uma alimentação boa, tá? Mas ele não conta esse tempo que ele fica em pé falando. Então, automaticamente, só de estar em pé, dando aula, falando, isso já tem um gasto muito grande também, que também tem que ser compensado dentro da alimentação, né? Perfeito. Porque eu vejo muitos coaches que não treinam, porque, cara, é normal. O cara dá 7 horas de aula, ele quer ir embora, ele tá morto, ele tá cansado. Só que muitas vezes não é só pelo cansaço, justamente é isso. A alimentação dele tá muito errada, porque ele come lá, toma um bom café da manhã, ele, né, leva sua banana, leva o seu lanchinho, tal. Mas no final das contas, os macros dele não tá batendo e o cara fica cansado, não consegue treinar e ele dando muita aula, muito tempo em pé. Acho que isso também tem muita relação, né, pros coaches também que estão assistindo aqui. Perfeito. Incrível isso que você me perguntou. E eu vou te dar uma resposta e vai ficar surpreso. Eu tenho alguns coaches que treinam, que consomem, tem um gasto maior do que atletas. Né? Atletas que fazem, tipo, 2 treinos por dia. Olha aí, tá vendo? Então, com certeza, você precisa ajustar e precisa ajustar sono também, que é uma coisa que eu bato muito com os coaches, eu sei que precisa dar muita aula, mas eles precisam ter uma janela de sono no mínimo adequada ali de 7 horas, vamos pensar ali no mínimo de 7 horas. E a alimentação, assim, é muito diferente. Tem toda uma demanda, não só do exercício, que ele fica ali dando as aulas, que ele fica até da questão mental, do desgaste físico, tudo isso, suplementação para isso também. Então, assim, você falou tudo, Rocha, é outra pegada. A gente precisa pensar em tudo. É tudo calculado, é tudo pensado. Porque o gasto é muito grande, cara. Muito o estresse é muito grande. Você tá numa aula com 20 alunos, prestando atenção em cada um. Então você tem um estresse físico, você tá em pé, mais o mental de estar corrigindo, de estar trocando informação, de estar ouvindo a história do aluno. E da hora que você chega no final do dia, você tá extremamente esgotado, né? Perfeito. Se você não, às vezes, chega em casa e come, tem muito cara que chega em casa e já comeu um pouquinho e já vai dormir direto. E às vezes tinha que fazer uma outra refeição pra poder ter uma recuperação. E aí, de repente, o cara tá definhando, assim, sim. Né? Eu pego, assim, alguns coaches, alguns atletas... Às vezes, pouca massa muscular, porque o cara começa a engordar. Isso, porque exatamente. Não tá... Não, exatamente. Aí, o cortisol lá em cima, o sono inadequado. Ou, às vezes, o cara chega cansado, o que ele faz? Ele até come alguma coisa, toma um café. Antes de dormir, vou tomar um cafezinho pra ficar aqui, né? Aí deita. Esquece. Tudo errado, né? Então, foi ótima essa sua colocação. E sim, os coaches precisam de toda uma estrutura, né? Vamos lá, cara. Sei que é difícil, eu tô com vocês nessa, mas a gente tem que melhorar. Tem que se cuidar. Show, valeu, obrigado. Valeu, galerinha. Foi um prazer. Valeu.